palestra de abertura dessa quinta semana de pós-graduação do PPG-BEC. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. E além de ser a estreia da semana, né, a abertura da semana de pós-graduação, também a minha estreia no programa de pós-graduação, né, então é duplamente especial. Estou começando agora aqui no quadro de professores do PPG-BEC, e estou muito feliz de estar aqui. Bom, como o Thiago comentou, eu sou professora aqui da UFC também, só que eu fico no campus de Palmas, então estou no curso de Engenharia Ambiental. A minha trajetória, ela foi em ecotoxicologia, assim, por toda a vida. Eu fiz graduação em São Paulo, eu sou do estado de São Paulo, fiz graduação em São Paulo, na Unicamp, eu cursei tecnologia em controle de poluição ambiental, e depois eu fiz mestrado e doutorado pela Universidade de Aveiro, em Portugal. O doutorado eu fiz a parte experimental na Universidade de Aarhus, na Dinamarca. Eu sempre trabalhei com ecotoxicologia, comecei com ecotoxicologia de organismos aquáticos e depois, desde o mestrado, comecei a trabalhar com organismos terrestres e estou aí até hoje. E desde 2014, que eu entrei num pós-doc na USP, eu passei a trabalhar com agrotóxicos, principalmente, né? E também com avaliação de risco ecológico. Então, isso é um pouquinho da trajetória. Né, e aí agradeço o convite para falar sobre esse tema, que é um tema especial para mim, né, a ecotoxicologia como ferramenta para avaliação de risco ecológico. A avaliação de risco ecológico, né, de uma forma geral, é um tema bastante complexo, né, então eu espero ter conseguido aqui pincelar os pontos mais importantes para que vocês fiquem com gostinho de quero mais, consigam compreender a essência do tema, né, e fiquem aí com gostinho de quero mais, para entender um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. Bom, então, para começar a falar de risco, para começar a definir, né, o que é o risco, eu quero chamar a atenção para a definição de perigo primeiro. Porque, assim, muitas vezes a gente define risco e perigo como sendo a mesma coisa. E embora o perigo seja extremamente importante, a primeira pecinha aí do nosso quebra-cabeça do risco, ele sozinho não se constitui em risco. Tá? Então, nós vamos primeiro conceituar o que é o perigo, e o perigo ele pode ser muitas coisas, mas lembrando que aqui a gente está falando de avaliação de risco de contaminantes. Então, para nós, o perigo serão as substâncias naturais ou sintéticas que tenham essa capacidade de causar efeitos nocivos aos seres humanos ou ao meio ambiente. Só que eu chamo a atenção aqui para o meio ambiente, porque hoje a gente vai falar de avaliação de risco ecológico, tá? Quando a gente pensa no perigo, né, nas situações de perigo para a saúde humana, a gente está falando de avaliação de risco à saúde humana, e aqui a gente vai falar de avaliação de risco ecológico. Então, a gente está preocupado com os receptores ecológicos, tá? Com o meio ambiente de uma forma geral, tá bom? E a outra pecinha extremamente importante para juntar esse quebra-cabeça aí do risco é a parte da exposição. Quer dizer, o perigo sozinho, ele não constitui risco. O que isso quer dizer? Então, imagina uma embalagem de agrotóxico. Ela está lá na prateleira de uma casa de agropecuária. Ela lá na prateleira da casa de agropecuária, ela é perigosa, né? Aquele produto, ele é perigoso porque ele é uma substância química e é uma substância química perigosa. Só que ele não constitui risco a ninguém lá na prateleira, porque não tem ninguém exposto a ele. Então, para que a gente fale que existe um risco, a gente tem que pensar nesse caráter da exposição. Tá? Então, aqui no nosso caso, a nossa pergunta é: existem receptores ecológicos expostos àquele perigo? Então, se eu resolver agora aplicar aquele agrotóxico no campo, aí sim eu posso ter um risco para as comunidades edáficas, para as comunidades terrestres de uma forma geral, para as comunidades aquáticas, né, para uma série de organismos, os receptores ecológicos, que estarão agora expostos àquele perigo. E ainda assim, pode ser que haja risco, né, porque cada indivíduo vai ter a sua especificidade e também as substâncias químicas, né, os contaminantes, também vão ter as suas especificidades, então podem não ter modo de ação para aquele organismo. Tá? Então, a gente tem que continuar investigando. Tá? E aí, para a gente fixar bem esse conceito de perigo, eu gosto de trazer essa imagem aqui, que é da EFSA, que é, a gente tem aqui esse tubarão lá, nadando no mar muito tranquilamente, e a gente tem um ser humano aqui na costa,
observando o tubarão. Essa é uma situação perigosa, porque ali existe um tubarão e o tubarão é perigoso, né? Mas ele não está em risco, porque ele não está exposto àquele tubarão. Agora, se ele resolver nadar junto com o tubarão, ele agora está exposto àquele tubarão. Então, pode ser que ele seja atacado pelo tubarão. Pode ser que não, pode ser que o tubarão esteja de barriga cheia e ele não vai ser atacado pelo tubarão, tá? Mas a gente tem que investigar isso porque agora ele está exposto. Então, existe uma probabilidade de que ele seja afetado, então, de que haja risco naquele ecossistema, aqueles dois indivíduos. Então, aqui, para nós, a gente está falando em avaliação de risco ecológico, então, o nosso perigo vão ser as substâncias contaminantes ou os locais contaminados, e quem está exposto, quem a gente está preocupado com a exposição, são os receptores ecológicos, tá bom? Então, a avaliação de risco ecológico, ela foi estimulada, né, em 1989 pelas agências americanas de proteção ao meio ambiente, e ela é conceituada como sendo o processo de coleta, organização e análise de informação para estimar a probabilidade de risco para organismos, populações não humanas, que a gente está falando de risco ecológico, ou ecossistema. Né? E o modelo básico de uma avaliação de risco ecológico é esse. Então, para fazer uma avaliação de risco ecológico, a gente começa formulando o problema. Então, aqui na formulação do problema, eu vou querer saber qual é a substância perigosa, qual que é o perigo a que os meus organismos poderão estar expostos. Aí eu passo por uma segunda parte, que é a de caracterização da exposição. E aqui eu vou entender quem são os organismos que estão expostos àquele perigo que eu identifiquei na minha formulação, e depois eu vou passar para uma caracterização de efeitos, que vocês vão ver que vai entrar a nossa ecotoxicologia. E a partir daí, a partir do momento que eu sei quem está exposto e que efeitos é que eles podem sofrer, eu sou capaz de caracterizar o risco e depois, então, comunicar o risco em medicamento. E esse é o que a gente quer, né? O produto final que a gente quer é sempre pensar na conservação, na preservação do ambiente. Então, por isso que a gente tem que, a ideia aqui é depois a gente conseguir comunicar o risco e gerenciar esse risco. Bom, a avaliação de risco ecológico, ela tem duas linhas principais, tá? Uma é a avaliação prospectiva, que é quando a gente está fazendo a análise de substâncias que ainda não estão no ecossistema, tá? Então, a gente está pensando em riscos futuros, é uma análise prospectiva. Eu estou preocupada aqui, geralmente, com substâncias químicas, o que eu posso... que vão ser utilizadas em processos industriais ou resíduos, né? Por exemplo, se eu estiver fazendo a avaliação para o registro de um novo ingrediente ativo de um agrotóxico, né, junto ao IBAMA. Então, esse é o tipo de avaliação de risco que o IBAMA vai fazer, uma avaliação prospectiva. Eu vou entender onde que aquela substância ela vai ser utilizada num determinado processo e como é que ela pode chegar até o meio ambiente e, então, termos organismos expostos a ela, tá? Então, aqui eu uso a substância, eu testo aquelas substâncias, eu vou avaliar a toxicidade daquelas substâncias. A outra linha é a retrospectiva. Então, eu tenho uma situação em que eu tenho já um local contaminado e eu vou avaliar o risco daquela contaminação daquele local para os organismos. Então, aqui eu vou fazer uma avaliação direta da toxicidade. Eu vou avaliar os organismos que ou estão presentes naquele local, ou eu vou pegar amostras ambientais, levar para o laboratório e aí expor os organismos àquela minha amostra que já está contaminada, tá? É uma análise retrospectiva. Então, aquela situação, ela já está ocorrendo no ambiente e a gente só vai avaliar, tá? E aí, então, dentro da formulação do problema aqui, a gente vai fazer um modelo conceitual. E esse modelo conceitual passa por entender quais são, então, as substâncias perigosas, ou seja, a fonte de contaminação e o mecanismo de liberação. Então, de onde estão vindo as substâncias perigosas, como é que elas estão chegando até o ecossistema, em que ecossistema, né, em que compartimento ambiental elas estão chegando primeiro, né? E elas vão ficar ali ou não vão? Então, quais são as vias de exposição, né? Então, eu de repente, estou aplicando um agrotóxico no solo, né? E aí ele vai ficar só no solo, ou ele vai, de repente, ter uma característica solúvel, e aí ele vai lixiviar, e ele vai poder chegar nas águas subterrâneas.
ou de repente ele vai escoar superficialmente, vai chegar em corpos d'água, o que vai acontecer? E quem serão esses receptores? A gente vai ter os receptores primários, que vão estar em contato direto com eles, mas a gente também pode ter receptores secundários e terciários, que ou vão se alimentar daqueles primários, ou vão ser atingidos indiretamente, porque, por exemplo, o agrotóxico foi aplicado no solo, mas ele escoa até um corpo d'água, e aí atinge os organismos daquele corpo d'água. Então, a gente tem que entender para onde é que vai a nossa substância, para que a gente consiga, de fato, entender quem são os organismos que possam ali estar expostos, né? E mais do que isso, para a gente começar a caracterizar a exposição, agora a gente já vai indo para a fase de exposição, para a gente conseguir caracterizar a exposição, a gente tem que entender a dinâmica daquelas substâncias também. Então, o que acontece com ela? Será que ela se degrada quando ela está naquele ambiente? E quando ela se degrada, né? Quanto tempo ela demora para se degradar? E quando ela se degrada, será que ela se transforma em outras substâncias que podem, de repente, ser até mais tóxicas do que a substância inicial? Então, a gente tem isso com alguns agrotóxicos, né? O ingrediente ativo original, né? Aquela molécula primária daquele agrotóxico, muitas vezes, ela vai se transformar em metabólitos, subprodutos, que muitas vezes serão mais tóxicas para os organismos do que a molécula original. E a gente tem que conhecer isso. Tá? Então, eu estava conversando com o Thiago ali no início, que a química é a grande aliada aqui, né, da ecotoxicologia, a ecologia e a química trabalhando juntos, porque a gente tem que entender muito bem sobre as substâncias químicas, né? Então, sobre exatamente como elas se degradam, o que acontece com elas, tá? E o modo de ação. Então, quando elas vão atingir aqueles organismos, aonde ela vai agir sobre aquele organismo, né? Qual que é o modo de ação dela, tá? Isso é importante, tudo isso é importante, entender essa dinâmica, não só para a gente definir quais são os organismos mais sensíveis, aqueles que fazem mais sentido da gente testar em ecotoxicologia, mas também porque a gente quer determinar quais são as concentrações ambientais previstas, tá? Porque às vezes a gente vai fazer uma análise ecotoxicológica e a gente está trabalhando com valores tão altos, com concentrações tão altas, as concentrações que de repente causam efeitos para os organismos são concentrações tão altas que não vão ser encontradas no ambiente. Então, se aquelas concentrações não estão no ambiente, os organismos não estarão expostos a concentrações que lhes causem efeito. Tá? Então, a gente tem que entender quais são as concentrações que de fato estão no ambiente. E a gente pode fazer isso através de modelagem, né? A gente pode utilizar modelos que nos ajudem a entender essa dinâmica dos contaminantes. Isso ainda é um pouco limitado para o ecossistema terrestre, né? Para o compartimento terrestre. Para o compartimento aquático, muito mais, já tem muito mais estudos e modelos prontos para isso na nossa realidade, né? Mas para o compartimento terrestre, a gente ainda está lidando com modelos que foram criados na Europa, né, nos Estados Unidos. Então, não exprimem a nossa realidade por completo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Mas então a gente quer entender quais são as concentrações que estão no ambiente. Eu coloquei essa sigla aqui em inglês porque é como a gente geralmente se refere, vocês vão ver na literatura, tá? Que é PEC, e a gente vai falar também, lá no finalzinho, na caracterização, a gente vai voltar a falar sobre PEC, tá? Então lembra que é a nossa concentração ambiental prevista ou medida, aquilo que eu consegui chegar no ambiente e entender que, de fato, aquela concentração está naquele ambiente. Mas aí vocês vão me perguntar, tá bom, mas e aí? Será que eu consigo medir os efeitos de todos os contaminantes a todos os organismos o tempo todo? Impossível, né, gente? Impossível a gente fazer isso. São muitos organismos, são muitos contaminantes, então a gente nunca vai conseguir fazer isso. A gente tem que achar maneiras de extrapolar as respostas que a gente tem, né? E aqui, então, para definir quais são os organismos que vão fazer mais sentido para a gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar, aqui no início da nossa caracterização dos efeitos, que agora a gente já passou para a fase de caracterização dos efeitos, são os objetivos específicos de proteção. Então, a pergunta é, o que a gente quer proteger, tá? A gente tem que pensar, por exemplo, qual que é o uso daquele ecossistema, né? Então, para que aquele ecossistema está sendo utilizado? Quais são as funções? Que serviços aquele ecossistema ele fornece?
tá? E a gente tem sempre que lembrar que os serviços do ecossistema, eles têm que ser permanentemente protegidos. Então, eu conheço aquele ecossistema, eu conheço a ecologia daquele ecossistema, eu entendo as funções, eu entendo os serviços que ele entrega e eu tenho que preservar esses serviços, tá? Uma forma da gente entender também quais são os ensaios que a gente vai ter que fazer para a gente conseguir a qualidade daquele ecossistema é a gente fazer isso por cima das ações regulatórias. Então, se a gente tem legislações que nos digam, né, que é preciso fazer um teste ecotoxicológico X e Y, a gente então vai utilizar isso que está na nossa ação regulatória. Aqui eu trouxe como exemplo a CONAMA 357 e 420, que dispõem, né, sobre a classificação e qualificação, né, dos corpos hídricos e do ecossistema terrestre, né, dos solos, e também aqui pensando em águas subterrâneas, né, na 420, tá? E aí, na 357, principalmente, a gente consegue ver essa questão dos usos do ecossistema, né? Então, qual que é a qualidade, que tipo de parâmetros a gente tem que olhar para que aquele ecossistema que é utilizado para aquele uso específico, aquele uso preponderante que está lá naquela classe, né, da CONAMA 357, que tipo de ensaios, então, a gente tem que fazer para garantir a qualidade daquele ecossistema. Tá? Então, a gente pode se basear nessas ações regulatórias, né, para além de conhecer a ecologia do nosso local. Então, por exemplo, eu entendi que tem uma determinada situação perigosa, né, então tem um determinado contaminante que está chegando ao ecossistema, e eu entendi que um receptor importante ali são as plantas, tá? Então, eu estou preocupada agora com as plantas, e eu entendo qual que é a relevância ecológica daquelas plantas, qual que é o serviço daquelas plantas, né? Quais são as funções dela naquele ecossistema. São biodiversidade, elas vão servir como habitat, elas são produtoras, e eu quero preservar esse serviço. Então, qual que é o meu objetivo de proteção? Sustentar a germinação e crescimento dessas plantas, por exemplo, tá? Então, para isso, que ensaio, por exemplo, eu posso fazer? Eu, então, posso, lá no meu laboratório, fazer ensaios com plantas. Eu avalio a germinação, o crescimento dessas plantas, aquelas expostas, né, aquela substância que eu achava que eu estou querendo entender, né, se ela é perigosa o suficiente para causar risco para aquele ecossistema, tá? Ou então também eu vou lá naquele meu local contaminado e eu posso fazer uma análise da cobertura vegetal. Então, qual é a porcentagem de cobertura vegetal daquele local, né? E aí eu posso comparar com o local em que eu saiba que não tenha nenhum tipo de contaminação, tá? Então, esses são possíveis parâmetros que a gente pode utilizar. E aí, como é que eu faço isso? Eu vou fazer isso, né? Eu vou avaliar esses efeitos através da nossa ecotoxicologia. Tá? Então, a ecotoxicologia, ela tem como linhas de base a toxicologia, a química e a ecologia. Então, nada mais é do que o estudo, né, de como as substâncias químicas agem sobre os organismos vivos e o ecossistema, de uma forma geral, né? Então, afetam os nossos organismos e o ambiente em que eles vivem, tá? E o conceito base da ecotoxicologia é esse conceito de dose de resposta, que foi cunhado lá por Paracelsus na Idade Média, e ele dizia assim: todas as substâncias, elas são venenosas, não existe nenhuma substância que não seja. O que vai diferenciar o veneno do remédio é a dose, tá? Então, vai existir uma dose que vai fazer com que aquela substância, ela passe a ser venenosa, ela passa a ser, de fato, perigosa para aqueles organismos, e dependendo da substância, a gente pode ter, então, concentrações, às vezes, muito baixas, que podem até estimular, né? Às vezes a gente tem metais, como o cobre, que tem funções metabólicas, são metais essenciais, e eles podem, em baixas concentrações, estimular os organismos, mas aí chega um determinado ponto que ele passa a ser tóxico, tá? Então, conforme aumenta demais a concentração, ele pode ser tóxico. E nos dias atuais, então, a ecotoxicologia, né, a quem a gente tem que se referir aqui é Rachel Carson, com a publicação do livro Primavera Silenciosa, em 1962, ela já vinha alertando desde 1950 sobre os perigos da utilização do DDT, que é um pesticida, um inseticida organoclorado muito persistente, que bioacumula nos organismos,
e ela já vinha falando sobre isso, e ela vinha alertando lá nos Estados Unidos que estava havendo mortalidade de peixes e de aves e que isso estava relacionado ao uso do DDT nas lavouras. Ela foi chamada de maluca, né? Porque não fazia o menor sentido as lavouras estavam muito distantes dali, estarem afetando aqueles ecossistemas aquáticos e aves, mas aquele DDT estava escoando para os corpos hídricos. Como ele é muito persistente, ele fica por anos e anos, mais de 30 anos ele pode ficar no ecossistema. Então, aqueles peixes, eles estavam contaminados, estavam acumulando, aquelas substâncias dentro deles e passando, então, para outros organismos da cadeia trófica. Então, o DDT ele estava se biomagnificando ao longo dessa cadeia trófica e, por isso, causando morte também de aves. E ela conseguiu provar isso e ela publicou esse livro em 1960, 10 anos depois que ela começou a fazer esses estudos. Então, ela é a nossa mãe da ecotoxicologia. E aí, quando a gente faz, então, ensaios em ecotoxicologia, eu falei para vocês que o conceito base é o de dose e resposta. Então, esse é o tipo de gráfico aqui que a gente vai gerar. Então, eu tenho aqui no meu eixo X, né, as diferentes concentrações, as diferentes doses de um determinado contaminante, tá? E aqui no meu eixo Y eu vou ter uma resposta, tá? Então, aqui é o parâmetro que eu estou avaliando, pode ser, por exemplo, a sobrevivência ou a reprodução de um organismo. Então, esses meus primeiros dados aqui, eles vão representar a minha situação controle, em que eu não tenho uma contaminação. Então, aqui na minha situação controle, eu tenho os organismos vivendo muito bem, eles têm água, eles têm comida, têm todas as condições perfeitas para eles. Então, eu sei como é que, em condições perfeitas, eles estão se reproduzindo ou eles sobrevivem, né? Como eles sobrevivem e reproduzem naquelas condições perfeitas. À medida que eu aumento a concentração de um determinado contaminante que eu estou estudando, eu quero entender se essa reprodução ou a sobrevivência desses organismos, ela vai diminuir com o aumento das concentrações. Então, aqui eu posso ter concentrações muito baixas, em que eu não tenho efeito. Então, aqui a gente tem essas 3 primeiras concentrações, em que vocês podem ver que as nossas barras de erros, elas estão sobrepostas aqui com as barras de erros do nosso controle. Então, não tem diferença significativa entre essas concentrações. Então, essa última concentração aqui, em que eu não vou ter diferença significativa, eu vou chamar de seno. É a concentração de efeito não observado. Essa concentração é muito importante, né? Porque eu começo a entender em que ponto que a partir daqui, né? Depois dessa concentração, até essa concentração, eu não tenho nenhum efeito observado. Então, talvez até essa concentração, né? Pode ser seguro utilizar aquela substância química, aquele contaminante no ecossistema. Pode ser, né? Porque tem uma série de fatores, tá? Mas esse é o indício, tu vai ter também sobre o experimental do organismo, você testou se foi o melhor modelo e tudo mais, né? Mas essa concentração, ela nos diz bastante, tá? Então, até aqui, a gente não tem efeito daquela substância. Depois, a próxima concentração aqui que eu testei, que é a primeira, em que eu tenho efeito observado, então as minhas barras de erro já não sobrepõem aqui o meu controle. Então, aqui é a minha primeira concentração de efeito observado. Então, é a menor concentração em que eu testei aqui e que o efeito não é observado. Entre essas duas concentrações, então, eu vou ter um ponto máximo, uma concentração máxima que eu posso ter no ecossistema para que aqueles organismos que vão estar expostos não sejam afetados, tá? E aqui eu posso também calcular diferentes concentrações de efeito, concentrações letais, concentrações de efeito, através de uma regressão não linear, né, que vão se ajustar a esses dados. Eu vou conseguir, então, entender qual que é aqui a reprodução, né, dos meus organismos de controle. Então, qual é a concentração que vai afetar, por exemplo, 50% dos meus organismos, tá? Então, se esse 50 quer dizer a concentração de efeito a 50% dos meus organismos. 50% muitas vezes é muito em avaliação de risco. A gente trabalha muitas vezes com a concentração que causa efeito a 10% dos organismos, que vai ser qualquer coisa aqui em cima, tá? Então, mas a gente pode calcular diferentes concentrações de efeito através, né, de uma regressão linear que a gente vai ajustar aqui aos dados que a gente obteve no nosso experimento.
E a gente pode avaliar os efeitos ecotoxicológicos em diferentes níveis, desde níveis moleculares, né, celulares, a gente pode avaliar os indivíduos, a população, a comunidade, o ecossistema. Tá? A gente pode fazer ensaios que representem qualquer uma dessas níveis de análise aqui. Tá? E aí, conforme eu aumento a complexidade, ou seja, quanto mais perto do ecossistema for chegando os nossos experimentos, né, maior vai ser a complexidade dos meus estudos. Então, se eu tenho um organismo testado no laboratório com todas as condições controladas, então eu tenho temperatura controlada, comida à vontade, umidade à vontade, tá tudo bem. A única coisa que eu estou variando é o contaminante. Eu sei que aquele contaminante é quem está causando aquele efeito que eu estou observando para os organismos. Agora, se eu tenho eles testados no ecossistema e a temperatura está variando, a umidade está variando, a luminosidade está variando, tem uma série de fatores variando, né? Então, agora eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado para entender quem é que de fato está causando esses efeitos. Né? Tem uma série de fatores que poderão influenciar nisso. Por isso que aumenta a complexidade e também, desculpa, aqui está errada a setinha, diminui a precisão dos experimentos, tá? Porque a gente tem um pouco mais de dificuldade de entender os efeitos ecotoxicológicos, tá? Mas é muito mais realista, né? Ecologicamente falando, é muito mais realista. Então, quanto mais próximo do ecossistema, mais realistas serão os meus experimentos. E quais são as estrelas aí da ecotoxicologia? A gente tem uma série de organismos modelos e a gente também tem uma série de outros organismos que às vezes não têm padronização, mas que já são utilizados como sendo organismos modelo aí em ecotoxicologia. No compartimento aquático, eu selecionei aqui algumas espécies, macrófitas aquáticas, microcrustáceos aquáticos, pteriodafnias, dáfnias, peixes, anfíbios, algas, tá? Então, tem uma série de organismos que a gente pode testar em ecotoxicologia aquática. E em ecotoxicologia terrestre, eu selecionei também aqui algumas das espécies padronizadas que a gente tem, que eu trabalho no laboratório, né? Algumas oligoquetas, então a gente tem aqui a minhoca, a Xenia andrei, a gente tem aqui espécies de microminhocas, que são os enquitreídeos, os colêmbola, né, que são esses artrópodes aqui, ácaros predadores, e coloquei aqui umas abelhinhas voando, porque elas também fazem parte aí do ecossistema terrestre, né, e a apis é uma espécie também teste, né, uma espécie padronizada também para testes ecotoxicológicos, tá? Então tem uma série de indivíduos de organismos que a gente pode testar, não só os padronizados, tá? A gente pode ter outros organismos também que não são padronizados, mas a gente consegue testar como besouro, ou melhor, larvas de besouro, né, de coleóptera, ou a gente pode também trabalhar com tatuzinho de jardim, tem uma série de trabalhos já com eles, diplópodos, tá? A gente não tem um protocolo padronizado, mas a gente já tem muitos trabalhos feitos com eles. E aí tem também uma infinidade de tipos de testes, como eu falei para vocês, né? A gente pode fazer testes diferenciados, que a gente vai se aproximando mais, né? Tentando imitar muito melhor, né, o que a gente tem no ecossistema. Então, a gente pode ter testes muito simples, como esses que vocês estão vendo aqui na foto do lado esquerdo, que são para ensaios de evitamento ou de fuga. Então, olha o que a gente faz. A gente divide aqui o nosso recipiente a meio. De um lado, a gente coloca um solo contaminado, de outro lado, a gente coloca um solo controle. Depois, a gente retira essa divisória, coloca os organismos aqui no meio e a gente avalia se eles têm a capacidade de evitar aquele local contaminado. No ecossistema, o que isso está me dizendo? Que aqueles organismos, eles evitam aquele local contaminado, pode ser que, então, aquele local está perdendo a sua função, seu serviço de servir como habitat para as espécies, né? Porque já não é um local seguro para eles viverem, então eles estão fugindo dali. Depois a gente pode ter ensaios agudos, ensaios de letalidade, né, de avaliação da sobrevivência dos organismos, ensaios simples, tá? A gente vai simplesmente avaliar se o bicho morre ou não morre, tá? Então são ensaios mais curtos, por exemplo, aqui com a minhoca dura 14 dias. Então eu já falei dos ensaios de fuga, né? A gente tem padronização para o colêmbola, essa espécie Folsomia cândida, e também para essa espécie de minhoca Xenia andrei. A gente pode ter, por exemplo, ensaios só de germinação das plantas. Eu avalio só a germinação, isso dura em média 5 dias,
tá? Então, são ensaios curtos, mais fáceis, rápidos, tá? E aí eu posso também ter ensaios um pouco mais complexos, em que eu vou avaliar efeitos agora um pouco mais, eu vou ser um pouquinho mais conservador na análise, tá? Então eu agora vou avaliar efeitos na reprodução. Eu não estou só querendo ver se aquele bicho morre ou não morre, porque pode ser que ele não morra, mas que ele perca a sua capacidade reprodutiva. Então agora eu vou avaliar efeitos crônicos. Será que ao longo do tempo em que ele está exposto àquele contaminante, ele não pode sofrer um efeito crônico sobre a sua reprodução, por exemplo? Então, se aquele organismo não morre, mas ele deixa de reproduzir, em algum momento a gente vai ter perda daquela espécie, né? A gente vai ter perda daquela população, porque uma hora eles vão morrer, os organismos adultos, eles não têm capacidade de reproduzir, a gente perde aquela população. Né? Então, aqui eu faço agora ensaios de reprodução, que demoram um tempinho maior, né? Tem a ver com o ciclo de vida de cada organismo. Então, a gente tem os colêmbulos, as microminhocas, os colêmbulos duram 28 dias, as microminhocas 21 dias. Tem aqui os hipoácidos da Culeifer também, as minhocas, que são os ácaros, as minhocas, né, que duram 56 dias. Tá? Então, são ensaios um pouco mais demorados agora. E eu posso ter também ensaios de comunidade, em que eu vou querer avaliar, eu tenho que imitar aquilo que está acontecendo lá no ecossistema, porque lembrem que na hora que aquele bicho está exposto àquele contaminante no ecossistema, ele não tem que lidar só com o fato de ter um contaminante ali, ele tem que lidar com o fato de que ele tem que procurar comida, né? Ele tem que achar, ele tem que competir por comida, por espaço, ele está correndo do carinha que está lá correndo atrás dele, querendo predar ele, né? Então, tem todas essas situações. Então, eu posso querer tentar imitar isso no laboratório. Por que eu quero fazer isso no laboratório? Porque eu quero agora ver o efeito daquele contaminante na comunidade, mas sem todos aqueles interferentes que a gente comentou que estão no ecossistema. Então, eu trago essa comunidade para o laboratório e aí eu tenho a temperatura controlada, a umidade controlada, eu tenho todas as outras condições controladas e eu estou variando apenas a contaminação. Então, eu sei o efeito daquela contaminação para agora a minha comunidade. Tá? E eu posso também utilizar mesocosmos, que é o mesmo princípio do anterior, dos microcosmos, só que agora eu vou pegar uma coluna de solo, eu estou privilegiando aqui o solo, porque é a área que eu estudo, tá? Mas a gente também tem microcosmos e mesocosmos no ambiente aquático, tá bom? A gente também pode trabalhar com eles no ambiente aquático. Aqui, no caso do ambiente terrestre, então, a gente vai retirar uma coluna de solo e a gente vai levar ela intacta para o laboratório. Então, eu estou avaliando exatamente os organismos que estavam lá no campo. Eu não estou agora tentando imitar. Aquela é a comunidade que está no campo. Mas eu posso levar lá e controlar as outras condições que eu quero que estejam controladas. Tá bom? Então, eu posso fazer isso. Eu posso fazer os ensaios de campo. Eu posso fazer monitoramento de uma área que já está contaminada, ou eu posso expor aqueles organismos em campo, e aí sim eu quero avaliar o efeito da contaminação, mas junto com todos os fatores que variam no campo, ok, vai ser difícil avaliar, mas é assim que acontece lá no ecossistema, então eu posso querer isso, e eu posso fazer essa exposição. Tá? Então tem uma infinidade de possibilidades aí dentro da ecotoxicologia, para a gente entender os efeitos dos contaminantes, tá? Em diferentes níveis. Bom, aí eu entendi o efeito do contaminante, mas eu ainda tenho que entender qual que é a concentração prevista em que os efeitos não serão observados. Por que eu tenho que entender isso? Porque imagina, eu fiz um teste de toxicidade aguda lá com uma minhoquinha, eu testei um único bicho, de repente uma minhoca, e fiz um teste de toxicidade aguda. Eu avaliei se morreu ou não morreu. Aí eu vou ver qual é a concentração que não causa efeito desse bichinho e vou dizer assim, beleza, essa concentração aqui não causa efeito, então quer dizer que se eu tiver essa concentração que não matou as minhas minhocas no ecossistema, tá tudo bem. Né? Então tá todo mundo protegido, né? As minhocas estão protegidas e todos os outros organismos estão protegidos. Eita, peraí, né? Eu só fiz um teste de toxicidade aguda, eu só avaliei mortalidade. Então eu tenho que tomar cuidado para entender qual é a concentração que eu vou extrapolar para o ecossistema. Tá? E aí a gente tem uma série de formas de fazer essa extrapolação, mas eu trouxe essa aqui, que é da Agência Europeia, né, para regulamentação aí de uso de substâncias químicas, e eles definiram alguns fatores de incerteza, fatores de avaliação que a gente vai aplicar nos nossos testes,
para que a gente entenda qual que é aquela concentração, que eu vou chamar aqui de PNEC, a concentração prevista de efeito não observado. Então, de fato, qual que é a concentração que eu vou extrapolar e dizer que o meu ambiente está seguro. Então, quanto menos robusto for o meu teste, então, se eu só avaliei toxicidade aguda, o meu fator de avaliação, o meu fator de incerteza, ele vai ser muito maior. Tá? Então, eu utilizo aqui um fator de 1000. Eu aplico um fator de 1000 para extrapolar essa concentração para o ambiente. Tá? Se eu tiver um ensaio ainda só com uma espécie, mas agora eu avaliei um ensaio crônico, um ensaio de reprodução, então esse meu ensaio já é um pouco mais robusto, então agora o meu fator de avaliação ele vai ser 100, tá? Se eu tiver avaliado 2 níveis tróficos diferentes, então agora o meu fator pode ser 50. Se eu tiver trabalhado com 3 níveis tróficos, ele pode ser 10. Se eu estiver utilizando curvas de distribuição de sensibilidade de espécies, em que eu tenho uma série de espécies ou de grupos funcionais, então o meu fator de avaliação pode ser de 5 a 1, dependendo das características daquela curva que eu consegui fazer, de que dados é que eu tenho naquela curva. Então, quanto melhor ela representa o ecossistema, menor vai ser o fator dela. E de campo a mesma coisa, depende do seu desenho experimental, de quanto você consegue expressar o que tem ali na realidade, e aí a gente então consegue, a gente pode aumentar ou diminuir esse fator, tá? Então, basicamente é isso. Eu pego o resultado do meu ensaio de toxicidade aguda, aqui, por exemplo, eu tenho a concentração de efeito, que causou efeito aqui a 50% dos meus organismos, a concentração que matou 50% dos meus organismos, eu divido ela por 1000, e essa nova concentração, né, eu utilizo esse fator bem conservador, e essa nova concentração é que eu vou chamar de concentração prevista de efeito não observado, tá? E aí, a gente tem a condição agora de caracterizar o risco. Então, como é que eu vou fazer isso? Lembra do PEC, que era a minha concentração ambiental prevista? Se a concentração ambiental prevista lá no ecossistema, ela for menor do que aquela concentração que não causa efeito aos organismos, ao ecossistema, então eu tenho um meio ambiente seguro, um ecossistema seguro. Se eu tiver a minha concentração ambiental prevista, que a minha concentração no ambiente maior ou igual à minha concentração que não causa efeito, opa, eu tenho, então, aqui uma possibilidade de risco, tá? E aí eu tenho que avaliar. E aí você pergunta, peraí, então para fazer a avaliação de risco, eu tenho que testar tudo que é tipo de ensaio, né, em todos os níveis de efeito, porque você me disse que quanto maior for o nível, né, melhor eu vou conseguir expressar ali a realidade. Então, tem que passar por tudo isso? Não, a gente trabalha com níveis de análise, tá? Então, olhando aqui para o nosso sisteminha, né, principal, lá básica, que eu mostrei aqui no início da apresentação para vocês, a fase de caracterização de efeitos, onde entram os ensaios ecotoxicológicos, ela acontece em diferentes níveis de análise, que começa por um ensaio de varredura. Então, por isso que eu mostrei para vocês que a gente tem ensaios mais básicos, né? A gente tem ensaio de fuga, ensaio de mortalidade, outros ensaios mais básicos que a gente pode utilizar nesse comecinho, e eu vou utilizar aquele meu fator bem conservador, né, de extrapolação ali dos efeitos, e aí eu vou avaliar, existe risco ou não nessa situação, lá, aqui na minha fase de varredura ainda. Se não existir risco, então eu não preciso continuar com os níveis de análise. Eu não preciso fazer ensaios que sejam mais robustos nesse caso, tá? Porque eu estou sendo muito conservador naquela primeira análise. Agora, se por acaso estiver próximo, né, do valor de risco, ou se a gente tiver risco considerado, caracterizado, então agora eu tenho que continuar os níveis de análise, porque pode ser que eu só tenha tido risco porque eu só fiz um teste de reprodução, que era um teste menos robusto. Tá? Então, agora, se eu avaliar, por exemplo, desculpa, eu só fiz um teste de mortalidade. Se eu avaliar agora, por exemplo, um teste de reprodução, pode ser que agora eu não venha a ter risco. Tá? Então, eu vou aumentando os meus níveis de análise de acordo com os resultados que eu vou obtendo lá no comecinho, nos meus primeiros ensaios mais básicos de ecotoxicologia, tá? Então, eu passo de um nível de análise de varredura
e vou aumentando a complexidade dos meus ensaios, vou passando para níveis mais avançados, de acordo com as respostas que eu vou obtendo na minha análise de risco. Bom, e era isso, espero que não tenha ficado muita informação confusa aí para vocês, que eu tenha conseguido pincelar os pontos principais para vocês entenderem um pouquinho dessa complexidade. E eu aproveito aqui para deixar a propaganda do PPG-BEC, né, do nosso YouTube, do Insta, para quem não se inscreveu, que vai lá, se inscreva. E para dizer também, para ficar de olho, se vocês conhecem alguém que queira fazer mestrado ou ainda querem fazer um mestrado, que as inscrições, né, do edital deve sair, está previsto para o dia 4 de outubro. Então, vai estar lá no nosso site do PPG-BEC. Fiquem de olho e se inscrevam. Isso, obrigada.